Você já teve aquela sensação de que continua sendo o mesmo por dentro, mas o seu corpo começou a mudar sem pedir licença para você? A energia não é aquela mesma. A barriguinha parece mais fácil. O treino rende menos. O desejo sexual muda. E as coisas que antes eram automáticas passam a exigir um esforço enorme que você não estava esperando. A maioria dos homens chega na mesma conclusão: eu tô ficando velho. E talvez seja isso mesmo, mas provavelmente não é só isso, porque existe uma mudança hormonal que pode estar acontecendo por trás de tudo isso e que ela acaba passando despercebida durante muitos anos. Você provavelmente já ouviu falar da andropausa. Talvez já tenha ouvido alguém dizer que homem também tem menopausa. Mas será que isso é verdade? Hoje eu vou te mostrar o que a ciência diz sobre isso e o que realmente acontece com os hormônios do homem depois dos 40 anos de idade. E quando que esses sintomas merecem uma investigação e atenção. Mas antes, eu sou o Dr. Flávio Machado, sou fundador do Instituto Homem. Me conta aqui nos comentários, você percebeu alguma diferença depois dos 40 anos? Percebeu algum cansaço, menos disposição, menos libido? Eu quero saber, compartilha com a gente. Vamos começar respondendo a pergunta do título. Andropausa existe? Sim e não. Deixa eu te explicar. O termo existe e é muito usado. O problema é que ele acaba criando uma comparação direta com a menopausa feminina. E é aí que começa a confusão. Na mulher, a menopausa tem uma transição bem definida. Os ovários param de funcionar e a produção hormonal cai de forma importante. A capacidade reprodutiva se encerra ali e tudo isso nós já sabemos. No homem, isso normalmente não acontece assim. Não tem uma data marcada, não tem uma interrupção abrupta. Na maioria dos casos, a capacidade reprodutiva do homem continua preservada por muito tempo depois. O que acontece é uma redução gradual do hormônio masculino ao longo dos anos, lenta, silenciosa, e é justamente por isso que é difícil de nós homens percebermos. Por isso, muitos médicos preferem usar o termo como deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Mas honestamente, o nome técnico importa menos do que entender o que está acontecendo de verdade. E o que está acontecendo é: essa queda hormonal existe, é real e pode impactar a qualidade de vida de muitos homens. Uma das maiores surpresas para os pacientes é descobrir que a testosterona não desaparece de repente. Não é como uma chave de luz que você vira. O processo costuma ser bem gradual e silencioso. O homem não acorda numa segunda-feira e pensa: minha testosterona caiu. Primeiro, ele sente uma disposição menor, depois vai diminuindo o rendimento no treino. Aí a recuperação demora mais. O desejo sexual vai diminuindo aos poucos. A barriguinha vai crescendo. Quando ele finalmente presta atenção, já se passaram anos. Mas tem um ponto muito importante aqui. Nem toda queda hormonal é só consequência da idade. Existem vários fatores que aceleram esse processo. Sono ruim, sedentarismo, excesso de gordura abdominal, estresse crônico, álcool, diabetes, pressão alta, alguns medicamentos, infecção por Covid, tudo isso contribui. E muito. Por isso, dois homens com a mesma idade podem ter testosteronas completamente diferentes. Agora, vamos falar dos sintomas. Presta bem atenção nessa parte, porque talvez você se identifique com alguns deles. O primeiro é a queda de libido. E aqui existe um erro muito comum. Muita gente confunde libido baixa com incapacidade de ter as relações. Não é isso, gente. Em muitos casos, os homens continuam conseguindo ter as relações. O que muda é simplesmente a vontade. O desejo espontâneo vai sumindo. Aquela iniciativa de procurar a parceira vai diminuindo também. E a frase que eu mais ouço no consultório é: eu consigo às vezes, doutor, mas eu não sinto vontade como eu tinha antes. Outro sintoma muito comum é a falta de energia. Não é aquele cansaço depois de um dia longo. É uma sensação constante de cansaço. Você dorme, acorda cansado. Passa o fim de semana, continua cansado. Entra de férias e o cansaço vai junto com você. É como se o organismo estivesse operando abaixo da capacidade normal. Também é frequente o aumento da gordura abdominal. Mesmo sem mudanças de hábito, a barriga vai crescendo, a cintura
gordura aumenta e emagrecer fica muito mais difícil do que antes. Junto com isso, vem a perda da massa muscular. O homem treina, mas o resultado não acompanha o esforço. A força diminui e a recuperação fica mais lenta. Existe também algo que quase ninguém fala: as alterações do humor. Desânimo, irritabilidade, falta de motivação, dificuldade até de concentração. Muitos homens acham que é só um estresse. Às vezes é mesmo, mas em outros casos existe uma contribuição hormonal que nunca foi investigada por esse homem. Dito isso, nenhum desses sintomas isolados vai confirmar uma deficiência hormonal, mas eles são os sinais de alerta. O diagnóstico exige avaliação médica e exames. Se o conteúdo desse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Toda semana tem um vídeo novo falando sobre saúde sexual masculina, testosterona e qualidade de vida. Isso é muito importante porque o YouTube começa a entender que esse conteúdo é relevante e vai passando para cada vez mais homens que precisam dessa informação. E agora vamos derrubar um mito que circula bastante na internet. Todo homem acima dos 40 anos tem testosterona baixa. Será? Não. Eu já atendi homens de 60 anos, 70, com exames hormonais excelentes e a disposição lá em cima. Eu já atendi homens também com 30 anos com queda importante na testosterona. O que determina isso não é só a idade, é o conjunto: sono, peso, exercício, saúde cardiovascular, alimentação, controle metabólico, álcool. Pensa em 2 homens de 50 anos. Um dorme bem, pratica exercícios físicos, mantém o peso, controla as doenças metabólicas. O outro, tudo o contrário. Dorme pouco, é sedentário, está acima do peso, vive sobre aquele estresse constante. Mesma idade, organismos completamente diferentes. Isso mostra que nem toda queda hormonal é consequência inevitável do envelhecimento. Em muitos casos, o estilo de vida pesa muito mais do que o calendário. Então, vamos voltar àquela pergunta lá do início. A andropausa existe? Popularmente, sim, mas ela não é a mesma coisa que a menopausa feminina. O que acontece nos homens é uma redução gradual da testosterona, lenta, silenciosa e influenciada por uma série de fatores além da idade dele. E o ponto mais importante que eu quero que você leve daqui para sempre é: envelhecer é natural, mas perder energia, libido e qualidade de vida não é algo que você precisa simplesmente aceitar. Se você percebe uma combinação de sintomas, como cansaço persistente, queda na libido, ganho de gordura abdominal, perda de força, alteração no seu humor, vale a pena procurar uma avaliação médica. Não para pedir só testosterona, mas para entender o que está acontecendo com a sua saúde como um todo. Não aceite nenhum sintoma como "é coisa só da idade", antes de você investigar de verdade. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!